Olá, meus queridos e amados irmãos. Será que a igreja tem apenas um organismo vivo ou também tem um organismo organizacional? É sobre isso que nós iremos falar. Será que a igreja, como organismo vivo, é de fato a igreja de Cristo, mas toda igreja que se transforma ou que se estrutura em uma organização deixa de ser então a igreja de Cristo? Será que elas são excludentes? Será que elas têm uma relação entre si? É sobre isso que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD Explicada 2.0. Não saia daí, aperta o sininho de notificações, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilha esta palavra com mais alguém, tá bom? E vamos juntos para mais uma aula da Escola Bíblica em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, na lição de hoje, nós iremos então estudar uma temática muito importante. A igreja tem uma natureza organizacional. Nós iremos então falar sobre esta natureza, essa estrutura organizacional da igreja, tá bom? E você é meu convidado para que juntos possamos desfrutar desta lição tão rica, tão importante para nós. Em uma época onde tem crescido o número de desigrejados, tratar dessa temática é fundamental. Em uma época onde a igreja institucional tem sido desprezada, tem sido por muitos relegada a uma invenção ou uma criação puramente humana e desnecessária, é muito importante nós tratarmos então do que é a igreja organizacional e da sua importância para que a igreja, como organismo vivo, possa cumprir a sua missão aqui na terra de adorar a Deus, de proclamar a palavra, de evangelizar o mundo e também de praticar o verdadeiro evangelho com obras sociais e tantas outras formas de servir ao Senhor, conforme nós temos exemplificado no texto sagrado, tá bom? Então, queridos, tratar dessa temática é fundamental. Então, hoje nós iremos aqui, e a igreja tem duas naturezas, né? A natureza invisível e a natureza visível. A natureza também chamada de igreja universal, né? A igreja universal, a igreja que está reunida em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. E também a igreja tem esse sentido de igreja militante. É a igreja triunfante, aquela que já venceu, aquela que está em Cristo e já alcançou então a glória, a devinda de Cristo. E a igreja também militante, aquela igreja que ainda está aqui na terra, que ainda está militando, que ainda está batalhando. Obviamente que a igreja militante ela tem dentro de si a igreja triunfante, porque, claro, nem toda denominação, nem toda igreja local, nós podemos então dizer que ela é em sua completude a igreja militante, ou melhor, a igreja triunfante, a igreja de Cristo. Há muitas denominações, muitas placas com o nome de igreja, mas que infelizmente não podemos chamar de igreja porque foge totalmente daquilo que o próprio Jesus, os apóstolos criam e entendiam por igreja, tá bom? Então, antigamente a gente, quando ganhava alguém para Jesus, era comum a gente dizer assim: procure uma igreja mais próxima da sua casa, fazendo reverência à igreja local. Mas hoje, irmãos, é perigoso dizer isso, porque a igreja mais próxima da sua casa pode não ser uma igreja. Então, hoje nós dizemos: procure uma igreja mais próxima da palavra, procure uma igreja bíblica. Já não podemos mais dizer procure uma igreja mais próxima, compreende? Exatamente por causa desta corrupção, desta atitude tomada por muitas denominações que fogem do padrão bíblico do que é uma igreja, tá bom? Então hoje nós iremos tratar dessa temática, lição 12, lição da CPAD, lição de adulto, amém? Claro, para você estudar a Bíblia, é importante que, se possível, você esteja aí com a sua lição em mãos, tá bom? Importante você ter a sua lição. Se você também puder, né, adquira sempre o livro de apoio. É um livro que nos auxilia também na exposição da nossa lição.
E, claro, se você puder, disponha também de uma caneta, disponha aí de um papel, disponha também da Bíblia, tá bom? Porque tudo que nós iremos falar aqui é importante que nós possamos fundamentar, tá certo? Dentro do contexto da palavra de Deus. E eu quero convidar você então para nós nos debruçarmos sobre esta lição, lembrando que a gente já está caminhando aí para o término da nossa lição, do nosso primeiro trimestre do ano 2025, e nós iremos, tá bom, no início do próximo mês, primeiro domingo do próximo mês, já adentrar na próxima lição. A próxima lição, ela vai trabalhar aqui o livro, o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, e iremos falar então, dentro do livro, da temática E o Verbo se fez carne. É uma lição muito boa também. E também tem um certo paralelo, uma certa ligação com a lição que a gente está tendo agora. Tendo em vista que algumas lições desse trimestre foi dedicada exclusivamente a tratar sobre Jesus, a cristologia, a divindade de Cristo. Então a gente vai ter também aqui nesta lição muitas coisas parecidas, o que corrobora para o crescimento, desenvolvimento também e a compreensão mais completa, mais profunda, em especial do Evangelho de João a respeito do assunto, falando sobre o Verbo encarnado, falando sobre Jesus, a cristologia. E esta doutrina ela é importante porque há muitas denominações com o nome de igreja, mas que creem em doutrinas que são ou que é heresia, que são ensinos heréticos, são igrejas heterodoxas, ou seja, as igrejas que estão fundamentadas em conceitos heréticos, em doutrinas heréticas, e como a gente já inclusive pontuou ao longo desta lição, dentre elas, né, mencionamos aí várias denominações que seguem doutrina e ensinamentos errados, tá bom? Então vamos aqui avançando, vamos para o nosso texto áureo. Se você puder, pega aí a sua Bíblia. Quem não possui a Bíblia ou a sua lição, você pode pegar a Bíblia, tá certo? Se você tem a lição, você pode acompanhar o texto áureo pela lição. Se você não tem, acompanhe pela Bíblia. Nosso texto áureo está no livro de Tito, Tito 1, verso 5. Tito 1, verso 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Esse texto áureo nos aponta nitidamente para uma natureza organizacional da igreja, percebeu? Veja que Paulo foi quem designou Tito para ser pastor na cidade de Creta. Lá ele tinha a autorização do apóstolo para colocar a igreja em ordem e também de cidade em cidade. Ele tem a autorização e autoridade dada pelo apóstolo Paulo para estabelecer presbíteros, ou seja, separar presbíteros para servir a casa do Senhor, como Paulo havia ordenado. Então isso aqui mostra nitidamente, irmãos, uma natureza organizacional da igreja, ok? A nossa verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Aqui no texto áureo e na verdade prática já nos deixa muito claro que a natureza espiritual da igreja não elimina a natureza material da igreja. A natureza espiritual não elimina a estrutura organizacional da igreja. Isso fica muito claro aqui no nosso texto áureo e também na nossa verdade prática, porque a igreja ela é sim um organismo vivo. A igreja ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, ela tem movimento, ela se mexe, ela anda, ela se move, compreende? Mas também ela é ao mesmo tempo uma organização. Porque esta igreja, que é um organismo vivo, que é uma igreja espiritual, ela não está alienada desta terra, ela não está vivendo num mundo completamente espiritual, acima de qualquer coisa de ordem natural, compreende? Então,
compreender isso é fundamental, irmãos. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que a igreja já vive num mundo completamente espiritual e por isso não seguimos leis, não seguimos regras, não obedecemos, não é, as circunstâncias do mundo material que a gente vive, e a gente se entra num grande equívoco quando pensa assim. Amém? Mas é importante que você entenda que a igreja ela é sim um organismo vivo de natureza espiritual, mas ao mesmo tempo também a igreja ela é uma organização, ela tem a sua parte material, ela tem uma localidade, ela tem um endereço, ela tem horário de culto, entende? E a gente vai ver isso também aqui no decorrer de toda a nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 9. Eu faço sempre questão de fazer a leitura deste texto porque eu penso que a lição ela deve ser construída a partir da leitura bíblica em classe. Não faz sentido nós termos uma leitura bíblica que nós não iremos discorrer sobre ela ou cujas ideias que serão apresentadas no corpo da lição não advenha da própria leitura bíblica em classe. Então, é importante demais a nossa leitura bíblica em classe. Então, eu quero convidá-los para que a gente possa ler aqui cada versículo do capítulo 1 de Tito, verso 1 ao verso 9, que diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora veja comigo o verso de número 5. Verso de número 5, ok? Que também vai dar continuidade aqui à nossa leitura. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for olha as qualidades, irmãos, do presbítero, olha as qualidades do obreiro. Eu penso que as igrejas deveriam voltar a olhar esse texto na hora de separar obreiros, irmãos. Não nos parece que esta orientação de Paulo tem sido observada na hora de separar obreiros. Olha as qualidades dos presbíteros que deveriam ser separados para o santo ministério. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus irmãos, aqui nós temos uma instrução muito rica sobre a qualificação do presbítero. Amém? E é bom lembrar aos irmãos que o presbítero, naquela época, é então o ancião, é o homem do ensino, é aquele que discipula, é aquele que ensina, certo? E o presbítero pode exercer a função, então, pastoral, tendo em vista que na igreja primitiva havia dois cargos eclesiásticos, que era o diácono e o presbítero. Pastor, evangelista, apóstolo, profetas, são dons dados por Deus a esses dois ofícios para o desempenho do ministério, compreende?
Então nós temos o presbítero, certo? O presbítero e o diácono. E aqui nós temos então as qualificações para o presbítero, certo? As qualificações para o presbítero. E é importante que a igreja observe essas qualificações na hora de separar um obreiro para o santo ministério. Você não pode separar um obreiro, e aqui não tem dizendo, tem que ser batizado com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas. Aqui não está dizendo isso. Aqui também não diz que devemos separar o obreiro, o presbítero ou o diácono, se ele for um rico ou próspero. Não, não fala isso, irmãos. Tem igreja que para consagrar, ou denominações que para consagrar um obreiro, ele olha para a condição social do obreiro. O irmãozinho que está lá, que tem um emprego simples, que ganha um salário mínimo, ele passa 2, 3, 4, 10 anos, às vezes nunca será consagrado ou apresentado ao diaconato ou ao presbitério. E no caso da nossa igreja hoje, que usa a consagração de pastores e evangelistas, jamais serão consagrados a essas funções. Porque uma das avaliações que muitas denominações têm feito hoje para separar obreiros não são esses critérios estabelecidos pelo apóstolo Paulo, mas vai olhar se o obreiro tem uma condição financeira ou não. Então, está totalmente na contramão daquilo que ensinou a palavra de Deus. Até porque o líder que consagra outro líder por causa do status social, do status financeiro daquele outro, já está demonstrando que aquele que o apresenta está fora dos padrões também para o ofício pastoral, para o ofício do presbítero, que não pode ser de torpe ganância. O pastor que consagra o outro porque tem um status social, o faz porque ele é ganancioso, o faz porque ele quer se beneficiar do dízimo, da oferta, daquele irmão mais rico. Então isso já mostra a impureza no coração daquele líder. Demonstra avareza no coração, torpe ganância no coração. Então já começa errado a partir da própria liderança que está separando. É importante que a gente entenda isso. A recomendação para a apresentação do obreiro está aqui, irmãos. Paulo também fala isso lá em Timóteo, e muito claro para nós sobre os pré-requisitos para o obreiro. Ok? Tranquilos? Meus irmãos, nossa lição, nós temos 3 propósitos, 3 objetivos. Primeiro objetivo, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Nós iremos fazer aqui, tá certo, uma contextualização do ministério de Tito na cidade de Creta. Depois, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja, ok? Vamos mostrar para os irmãos que a institucionalidade, a organização da igreja, ela é bíblica. E, por fim, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico, tá bom? Então, esses são nossos 3 objetivos da nossa lição de hoje. A Bíblia, ela apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo. Isso nós não temos dúvida. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. É importante frisar aqui que este pensamento, colocado por alguns desigrejados, ou que ganharam aí um cisma com a igreja organizacional, que diz assim, não existe a igreja organizacional, nós é que somos a igreja. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você, já adiantando algo que eu vou falar mais na frente. Você não é a igreja. Em canto nenhum na Bíblia você vai encontrar a Bíblia dizendo que você é a igreja, que eu individualmente sou a igreja. Pelo contrário, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vai nos dizer claramente que coletivamente
Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos o membro do corpo de Cristo. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia para que você possa conferir isso. Para você não dizer assim, isso é coisa da cabeça do pastor, isso é porque o pastor ele vive dentro de uma conjuntura organizacional. Não é porque eu vivo, não. Tá aqui, ó. E eu ensino isso desde que me entendo aí por gente, como diz lá no interior. Então veja, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Vocês, não é você. Compreende? Você não é o corpo. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês, plural, a igreja, a congregação, o conjunto. Compreende? Vocês são o corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Então você é membro, mas nós somos o corpo. Compreende? É importante que se diga isso porque há muita gente aí dizendo eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você não é a igreja, você é um membro do corpo. E você que é membro do corpo precisa estar ligado ao corpo. E para estar ligado ao corpo é justamente quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos. Juntos, eu digo, não necessariamente apenas congregando no sentido de estar dentro de quatro paredes, mas é preciso eu estar ligado à minha comunidade, aos demais irmãos, unidos com eles e nos reunir periodicamente também para estarmos juntos, porque juntos nós somos então o corpo de Cristo. Individualmente, lembre-se, nós somos membros. Uma organização viva com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Então veja, nós somos um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e de suas ordenanças. Por outro lado, a igreja também é uma organização, congregação ou uma assembleia. E aí nós temos também a sua forma de governo. Obviamente que a igreja organizacional ela tem sua forma de governo, tem sua forma de ser organizada. Por exemplo, há igrejas que seguem um sistema de organização chamado de episcopal, onde o bispo ele é quem lidera a igreja, ele é quem organiza a igreja, ele é quem tem ali a responsabilidade sobre as demandas da organização da igreja. A igreja é liderada, a igreja é governada pelo bispo, certo? Isso é muito do caráter, principalmente da igreja católica, que tem a autoridade máxima, que é o Papa, que rege ali, organiza toda a igreja, certo? Mas temos também a igreja, organismo organizacional, que ela é então organizada ou tem um sistema de governo chamado de presbiteriano. O sistema de governo presbiteriano é aquela que é de responsabilidade o governo da igreja dada aos presbíteros da igreja. Então, o colégio presbiterial da igreja é quem governa, lidera e resolve as demandas da igreja. E existe o terceiro sistema de governo conhecido também, que é o congregacional. É a ideia de que a congregação ela é individual e aquela congregação individual é quem governa a igreja. Então, a congregação é quem decide. Não é o bispo sozinho quem decide, não é o colégio presbiterial que decide, quem decide é a igreja. Então, chamamos de sistema de governo congregacional, certo? O sistema presbiteriano é muito comum nas igrejas presbiterianas, onde é liderada pelos presbíteros. Nas igrejas que segue um sistema congregacional, nós temos aí a igreja batista, nós temos a própria igreja congregacional, nós temos também algumas igrejas, igrejas Assembleia de Deus, porque embora na sua grande maioria a igreja Assembleia de Deus se identifique como um sistema de governo congregacional, na prática a gente percebe que quem manda é o pastor presidente, quem dá as ordens, quem delibera, tudo é resolvido, passado pela mão do pastor presidente. Desta forma, segue mais um sistema aí semelhante ao da Igreja Católica do que
literalmente, o sistema de governo congregacional, onde a igreja é quem decide. Compreende? Pastor, qual é o sistema de governo correto? Bom, a Bíblia nos mostra e dá a pauta para todos eles. Então, há respaldo bíblico para o governo episcopal? Tem respaldo. Há respaldo para o presbiteriano? Também. Há para o congregacional? Também. Eu penso que há seus prós e seus contras. Não podemos condenar uma igreja pelo seu sistema de governo. Não podemos condenar uma congregação ou uma denominação por causa do seu sistema de governo. Todos eles têm seus prós e têm seus contras. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, compreende? Então não podemos julgar uma denominação por causa da sua forma de governo. E agora vamos propriamente dito para o primeiro ponto da nossa lição, que é Tito e as igrejas na ilha de Creta. Me permita ler parte da nossa lição e fazer assim as devidas observações. Então veja, Tito. Quem foi Tito, irmão? Que aparece aí na nossa leitura, né? Inclusive aí em Tito capítulo 1, versículo 4, onde a Bíblia diz: Tito, meu filho, ou meu verdadeiro filho. Então veja, obviamente que Tito não era o filho literalmente de Paulo, filho físico de Paulo, mas Tito provavelmente era o filho espiritual de Paulo. Paulo provavelmente ganha Tito para Jesus. A semelhança de como ele chamou também o próprio Timóteo de filho. Então nós temos aqui o apóstolo escrevendo a Tito, que estando ele em Nicópolis, provavelmente aí Paulo está nesta cidade ou indo por esta cidade, nas costas ali oeste da Grécia, mais provavelmente aí a caminho dessa região, pois ele afirma que deliberei invernar ali e não aqui, como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes, né, para a igreja, em especial são cartas tidas como pastorais, porque são cartas dirigidas a pastores, e nos mostra então a orientação dada pelo apóstolo Paulo a esses líderes. E aí nós temos, irmãos, nós temos então a expressão verdadeiro filho, que é uma expressão que Paulo usa também para Timóteo, que mostra o carinho, o apreço, o tratamento de Paulo para com este jovem obreiro, para este obreiro Tito. E aí Tito, conforme Gálatas 2, verso 3, ele era grego, ele convertido provavelmente na cidade de Antioquia, provavelmente naquele período, o grande avivamento que houve ali na cidade de Antioquia, que Paulo também foi chamado junto com Barnabé para auxiliar aquela igreja. Seu nome não é mencionado no livro de Atos. Se você fizer uma leitura de Atos, vai perceber que não há menção ao nome de Tito, porém, Tito é mencionado 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em 2 Timóteo, e também na epístola que foi destinada para ele. Então veja que ele é bem citado, né? Citado 9 vezes na segunda carta aos Coríntios e nas outras cartas também de Paulo ele é mencionado. Então ele aparece sempre nos escritos do apóstolo Paulo. Foi um companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, provavelmente ele ajudou, né, Paulo também em Roma e também na cidade de Nicópolis. Então provavelmente ele vai auxiliar aí o apóstolo Paulo. Ele era um obreiro ali envolvido e auxiliava e acompanhava o apóstolo Paulo também nessas viagens missionárias. E Tito, irmãos, ele era pastor de Creta, designado pelo próprio apóstolo Paulo. Nós percebemos que no verso 5 da nossa leitura, verso 5 diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então nós temos aqui nitidamente que Tito era o pastor da cidade de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo próprio apóstolo Paulo, e Paulo o coloca ali para organizar o organismo vivo, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo. Havia na cidade de Creta a igreja do Senhor. Mas veja que esta igreja, ela não tinha ainda uma organização. E Paulo manda Tito para lá para trazer essa organização. Veja que ele vai para lá para colocar em boa ordem as coisas que restam. Paulo tinha dado algumas orientações, mas ainda faltava ser colocada outras em prática. E então
Tito vai ser enviado com este propósito. E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Veja que este relato mostra nitidamente ali já o embrião da igreja organizacional se formando. Porque à medida que a igreja foi crescendo, de fato, a igreja ela começa, né, congregando de casa em casa, por vezes no templo, mas a igreja era formada realmente de casa em casa. Mas à medida que a igreja foi crescendo, surgiu a necessidade então de uma organização, de pôr uma ordem. E aqui me deixe dar uma palavra àqueles que dizem assim, não, pastor, a igreja deve continuar de casa em casa, jamais a igreja pode ter um prédio, pode ter um CNPJ, a igreja deve ter um endereço, um local. A igreja verdadeira é aquela igreja, pastor, que está de casa em casa. Mas vejam, irmãos, como é necessário uma organização, uma instituição, um local reservado para os irmãos congregarem. Imagine, por exemplo, que a igreja comece então a se reunir na casa da minha querida irmã Isoneide, por exemplo. Aí a igreja começa a se reunir lá na casa da irmã Isoneide, na casa da irmã Maria, por exemplo. Aí começa a se reunir lá na casa da irmã. Aí o que é que vai acontecer, irmãos? O que é que vai acontecer? À medida que a igreja cresce, a igreja lá toma água, vai para o banheiro, a igreja lá vem crianças, precisa de um local para ficar as crianças, a igreja vai crescendo e aí a casa da irmã, que é um apartamento, a casa da irmã que comporta ali no máximo 15 pessoas na sua sala, ou no máximo 20 pessoas na sua garagem, e de repente vai crescendo. Veja como vai ficar, de certa forma, inconveniente. Imagine, a igreja tem 50 membros agora congregando ali, ou se reunindo ali na garagem da irmã, ou se reunindo na sala da irmã, para usar o banheiro. Vai usar o banheiro da irmã para tomar água, tomar água. Então, imagine, vai ficando, de certa forma, desconfortável. A Bíblia diz que a igreja se reunia todos os dias, de casa em casa e no templo. Imagine, todo dia, 20 pessoas se reunirem na sua casa para cultuar a Deus. Imagine. Não ia se tornando a medida, assim, de uma certa forma, um pouquinho inconveniente, um pouquinho assim, difícil. Não, pastor, mas isso é igreja. Eu duvido que você teria condições de receber diariamente, todos os dias, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes para passar o dia, ou às vezes até para passar a noite em oração, na sua casa, com 10, 15, 20 irmãos usando seu banheiro, tomando sua água e comendo a sua refeição. Eu acho difícil. Ainda que seja reservada 2 horas, eu acho difícil. Então veja como é importante a igreja ela ter essa organização. A igreja, organismo vivo, ter, então, esta organização, ser esta igreja institucionalizada, esta igreja estruturada, é importante. E a gente percebe isso já se formando o embrião disso aqui na carta de Paulo a Tito. Os relatos de Atos omitem esse trecho itinerário de Paulo, mas ele passou por Creta durante sua 4ª viagem da condição de prisioneiro, destino ali a Roma, onde Paulo ele vai ser decapitado. E ali ele passa por um local chamado Bons Portos, conforme a gente vê em Atos capítulo 27, versículo 8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito, mas provavelmente depois, ou em outra ocasião, ele havia deixado Tito ali na cidade de Creta. Creta, irmãos, Creta ela foi em 67 a.C., né? Roma anexou ali a ilha de Creta como seu império, unindo então a Cirene, no norte da África, e nos termos da Líbia, como uma só província. Então a situação espiritual de Creta, conforme a gente vai perceber na carta de Paulo a Tito, era uma situação espiritual desanimadora, irmãos. Por quê, pastor? Porque esta igreja, ela estava, primeiro, desorganizada. E o que seria essa desorganização? A Bíblia não dá muita pista, mas o fato é que estava desorganizada. E eu penso talvez não tinha um horário certo para se reunir. Imagine, chegaram na casa do irmão para se reunir, um de manhã, outro chegava de tarde, outro chegava de noite. Então não tinha uma certa organização horária, não tinha uma liturgia, talvez o culto, não tinha um horário para se reunir, estava ali, não tinha uma escala de quem ia trazer a palavra, de quem ia dirigir o culto. Então talvez estivesse aí nesse sentido, desorganizada. Havia também um grande descuido no comportamento daqueles crentes, o que Paulo vai nitidamente denunciar no capítulo 2.
Veja comigo Tito capítulo 2, para você ver então Paulo denunciando aqui alguns erros que estavam acontecendo ali naquela igreja, alguns descuidos que estavam acontecendo naquela igreja. Olha que interessante, Tito capítulo 2, abra aí a sua Bíblia e vamos juntos estar lendo também a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios, na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja Paulo trazendo aqui várias instruções para várias classes de crentes, desde as mulheres, as crianças até os homens, mostrando nitidamente a forma como esses crentes devem se portar, irmãos, na casa do Senhor. Então veja que isso mostra que havia um descuido no comportamento de alguns crentes, de algumas mulheres, de alguns adolescentes, de alguns homens, que não estavam sendo exemplo ali para os mais idôneos. Parece que havia ali um certo relaxamento espiritual na igreja. Era consequência, então, de um desleixo natural, que era caracterizado ali, né, inclusive era uma característica comum dos cretenses, conforme a gente vê também em Tito, capítulo de número 1, verso 12 e verso 13. Olha o que Paulo diz. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilãos, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Veja que havia na igreja de Creta, irmãos, alguns irmãos que eram, os cretenses em si eram chamados de preguiçosos, de irreverentes e imorais. Isso estava também influenciando, inclusive, a comunidade da igreja. Então, outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários, e que provocavam divisões na igreja. Os judaizantes, irmãos, eles eram rebeldes porque eles estavam ali distorcendo a mensagem do evangelho. Os mercenários, ou seja, estavam ali por dinheiro, falavam da palavra, pregavam a palavra, ensinavam a palavra, pensando unicamente em dinheiro, recursos. Eles eram mercenários, eles vendiam a mensagem do evangelho. Eles não pregavam o evangelho. Então havia na igreja de Creta esses judaizantes mercenários que trabalhavam puramente por causa do retorno financeiro. E havia aqueles que provocavam divisões dentro da comunidade da igreja. Olha que problema sério nós tínhamos ali na congregação de Creta. E o pastor Tito tinha essa missão de organizar isso, de colocar em boa ordem. Era uma tarefa árdua, era, não era, irmãos? Difícil, viu? Era colocar essa igreja em ordem, colocar nessa igreja, irmãos, em uma boa ordem, como diz Paulo, não era algo fácil. Não era algo fácil. Estabelecer presbíteros para que houvesse uma liderança, para que houvesse ali um certo zelo, tá certo? Pelo crescimento e o cuidado ali para com a igreja. Tranquilos, irmãos? Então, Paulo, apóstolo, né? O apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Isso está claro aqui na leitura de Tito, ok? Tranquilos? Vamos então falar um pouco sobre a institucionalidade bíblica da igreja. Qual a importância da igreja ela ser, então, institucional? Irmãos, primeiro a gente vê a instrução paulina, que mostra uma organização eclesiástica, em que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Você vê que a instrução de Paulo a Tito não se trata apenas de instrução ministerial ou estruturação ministerial, mas veja que ele pede para que Tito estabeleça presbíteros de cidade em cidade, a instruir líderes durante sua carreira apostólica. O apóstolo Paulo já vinha fazendo inclusive isso, dando instrução a outros líderes, ou seja, formando novos obreiros. O Novo Testamento revela a origem e desenvolvimento desse governo. Veja que o apóstolo Paulo menciona
lá em Filipenses capítulo 1, versículo 1, os bispos e diáconos. O bispo é o supervisor, ou seja, aquele que supervisiona o andamento da congregação. O apóstolo Paulo menciona isso lá em Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexos da cultura da região, que eram natural, né? Os cretenses, por natureza, não eram preguiçosos. Isso está além de um problema meramente ministerial. Era um problema também organizacional dentro da própria, ou seja, era um problema que requeria uma certa organização na igreja em Creta. E aí nós temos a igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, na doutrina da igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então a igreja é espiritual, ela é um organismo vivo, ela é então gerada pelo Espírito Santo. Só que veja, ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, ok? Mas o nosso enfoque aqui da nossa lição é que a igreja ela é também organizacional. Quando se fala de institucionalizar a igreja, dar um caráter institucional ou de tornar a igreja institucional, isso significa estabelecer uma organização. A igreja ela precisa ser organizada e estabelecida de uma certa forma organizacional. Na igreja, isso foi acontecendo desde, ou com o tempo, desde os dias dos apóstolos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja, você percebe isso na carta a Tito. Então, isso foi paulatinamente ganhando forma. Veja, a organização, temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Por exemplo, você percebe que seguem alguns exemplos a favor aí da organização eclesiástica da igreja. Porque a igreja ela deve ser também uma instituição, porque a igreja ela deve ser também ter uma estrutura organizacional. Primeiro, porque havia na igreja de Corinto, fica claro isso, havia horário no culto e havia ordem no culto. O culto tinha começo, meio e fim. Isso fica claro lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 e verso 40. Veja que nós também presenciamos na igreja, lá em Atos capítulo 14, versículo 23, que havia reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto ali da época de uma igreja emergente, uma igreja que estava crescendo, ali em Atos capítulo 14, versículo 23. Então havia esta consagração de presbíteros, o que demanda, irmãos, uma certa organização. Como é que eu vou consagrar um presbítero se eu não tenho uma organização onde eu vou chamar outros presbíteros, vou chamar a igreja para apresentar ele ao presbitério? Eu faço sozinho, eu encontro alguém na rua, digo, vou te separar o presbitério, um outro irmão meu na rua e vou te separar o presbitério. Veja que a organização e a consagração de presbíteros está dentro de um contexto de uma igreja organizada. Foi, inclusive, realizado um concílio, irmãos, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Atos capítulo 15, por exemplo. Demonstra uma igreja organizacional. A igreja se reuniu com um colégio apostólico, entre eles estava Paulo, Barnabé, para decidir questões doutrinárias. Irmãos, isso é possível numa igreja organizacional. Você que diz que é igreja, você que vive desigrejados, me diga, como é que você reúne o outro que é a igreja para decidir questões doutrinárias? Me diga. Para pautar questões doutrinárias. Não tem como, somente numa igreja organizacional, somente dentro de uma estrutura organizacional que é possível sentar e definir ou aprovar ou desaprovar aquilo que é ou não doutrina a partir de uma compreensão correta e interpretativa das escrituras, irmãos. Olha outra questão interessante. As igrejas também dispõem de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas.
isso mostra também a organização. Lá em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, né, capítulo 8 e 9, vai tratar deste assunto, irmãos, mostrando que a igreja, ela tinha um serviço social. Havia prestações de conta. Agora me diga, como vai haver uma prestação de conta de um serviço social à comunidade da igreja se não há uma instituição, se não há uma organização? Fica um negócio solto. Vira um clubezinho social ali onde se faz uma obra social, um trabalho social, mas veja que esse caráter de uma igreja institucionalizada está muito presente no contexto bíblico. E também havia, né, conforme a gente vê em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 3, havia também uma tesouraria na igreja. Ou seja, havia ofertas, havia dízimos e havia uma tesouraria. Não faz sentido ter uma tesouraria se não houvesse contribuintes. Compreende? A carta de recomendação também, que é escrita lá em Romanos capítulo 16, verso 1, onde Paulo recomenda a Febe, nos parece uma carta escrita recomendando que Febe seja recebida como convém aos santos, mostra uma questão organizacional. Para que Paulo escreveu uma carta recomendando Febe a uma casa que ela vai visitar, a um irmão que ela vai visitar? Se não, irmãos, a uma comunidade, a uma igreja que se reúne em determinado lugar. Então veja que havia já esse aspecto organizacional e entre outros que a gente poderia citar que mostra. Então a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. A igreja é um organismo vivo, mas que demanda, que necessita, que coopera para a missão da igreja, a estrutura organizacional da igreja. É importante. Compreende? Então vamos caminhando aqui para o nosso terceiro ponto da nossa lição de hoje, a questão atual. Veja, a organização e o organismo. Nosso primeiro subponto, ponto 3. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar a ordenança eclesiástica. Então veja, quando a gente fala da igreja organismo, da igreja organizacional, nós estamos falando de que a igreja ela deve ter um local de culto, ela deve ter um horário de culto, ela deve ter ali um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, para aprender a palavra, para ensinar o evangelho, para orar, para celebrar as ordenanças eclesiásticas. Então veja, tudo isso demanda aí a questão da organização. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia, ela nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo como uma organização. Então a igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos cidadãos da pátria terrena e cidadãos da pátria espiritual, ok? Da pátria celestial. Nós somos cidadãos dessas duas pátrias, ok? Você que diz assim, a igreja não deve ter uma organização, a igreja não deve ter uma instituição. Irmãos, você não entendeu direito o que diz ou que mostra nitidamente o Novo Testamento, o ensino de Atos, as cartas paulinas, que mostra para nós que nós somos também cidadãos terrenos. Portanto, a igreja terrena deve ter CNPJ, a igreja terrena deve ter um endereço, deve ter um local, deve estar dentro dos parâmetros legais da lei do país em que ela reside. Então é preciso, irmãos, nós termos esta organização para melhor servir o Senhor, para melhor cumprir o propósito de Deus na terra. O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando que nós estamos na terra, embora não pertencemos a ela. A experiência pentecostal. Aqui o autor ele faz uma ponte aqui entre o surgimento do movimento pentecostal, que vai surgir aí dentro de um contexto antidenominacional, ou seja, o início da igreja pentecostal, ou dos movimentos modernos do pentecostalismo, eles começam de um movimento chamado Movimento da Santidade, onde eles, de uma certa forma, né, os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais,
conhecidos aí como movimentos de santidade, eles eram contra a ideia da institucionalidade da igreja. Mas, em 1895, você percebe que a igreja, ela vai, no caso aí do próprio pregador, né, o pregador, o pastorado de uma igreja, né, ele cita aqui o Charlie Fox, né, que aos 20 anos de idade ele assumiu o pastorado da igreja e depois ele vai abandonar o pastorado para viver de um ministério itinerante. Ele vai morrer então de um ministério itinerante, abandonando aí ou deixando o denominacionalismo de lado. Só que veja, irmãos, aí a gente percebe que a igreja do período apostólico, ele adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história e foi uma bênção, porque ajudou a cumprir ali a tarefa e a missão da igreja de forma mais eficaz. Mas veja, embora a igreja, o movimento pentecostal, ele tem então, os primeiros pentecostais modernos tenham surgido em um sentimento, de uma certa forma, antidenominacionalista, você percebe que houve esta necessidade de se organizar. E aí o nosso autor coloca, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacional pregado por Charles Fox Parham. E aí nós vemos que para evitar um crescimento desorganizado, a igreja foi então e se organiza. Foi nesse contexto que foi criado aí o primeiro concílio, ou criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E no Brasil também não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário ali estruturar o movimento pentecostal, criar um órgão máximo para manter ali a entidade e a unidade doutrinária da igreja no país e dessa forma trazer inclusive soluções para questões, né, de ordem doméstica, de ordem interna, de ordem externa. E foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros, os suecos, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles criaram então a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 1930. Então é aí que surge a ideia mais organizacional da igreja. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela passa a ser aí uma igreja institucional a partir de 1900, onde vai trazendo agora a compreensão, né, de que esse sentimento antidenominacional não era saudável para o avanço e para a pregação do evangelho. E você percebe nitidamente que o aspecto organizacional foi um avanço tanto para a pregação do evangelho no Brasil e no mundo. Então, organismo e organização não são excludentes em si, mas necessária para a missão da igreja. Então, uma coisa não exclui a outra. O fato da igreja ser um organismo vivo não exclui a igreja ser também uma igreja organizacional, ok? Eu sei que o termo igreja e denominação se misturam, né? Assim as pessoas falam da denominação como se fosse a igreja, fala da igreja como se fosse, da denominação como se fosse a igreja. É verdade que se mistura. E veja que você compreende o termo igreja dentro do contexto. Quando eu falo, por exemplo, a igreja de Cristo que está em São Lourenço, eu estou falando, obviamente, né, daquela comunidade, daquela congregação que se reúne, daquela denominação que se reúne ali em São Lourenço. Mas quando nós falamos a igreja de Cristo é salva pela graça, eu estou falando não da denominação X que está em São Lourenço, mas estou falando da igreja universal, estou falando da igreja organismo, da igreja que é um organismo vivo, ela é salva pela graça em Cristo, compreende? Então, dentro do contexto, você entende melhor a expressão, a palavra igreja, tendo em vista que há essa certa mistura entre igreja e denominação, certo? E claro, como a gente falou aqui, o nosso autor pontua que a igreja, ela é tanto um organismo vivo, é a Igreja Universal de Cristo, como também ela é uma igreja organizacional, que tem uma placa denominacional. Ela é também uma igreja institucional, compreende? É importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros peregrinos.
seria humanamente possível da igreja cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra de Deus, serviço social em nosso país e no mundo, se ela não tivesse uma estrutura também organizacional, compreende? Amém, meus irmãos? E vamos aqui para uma frase final. Uma igreja sem organização pode até ter vida, mas não cumpre com eficiência a sua missão. Compreende? Se a igreja não tiver esta organização, essa estrutura, essa instituição, ela não consegue cumprir com completude, com eficiência a sua missão aqui na Terra. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica, aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Compartilhe esta palavra, abençoando outras vidas para a glória de Deus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula aqui da nossa Escola Bíblica Explicada 2.0, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.